Olá, crianças! Cheguei com a proposta de matemática nas páginas 186 e 187. Grandeza, capacidade e algumas unidades de medida. Vamos explorar e descobrir. Aqui, crianças, é uma atividade prática. Então, para fazer esta experiência, vocês deverão precisar de um copo, uma colher de sopa e um vasilhame com água. Então, as respostas aqui são pessoais. Por quê? Porque cada um vai fazer o seu. Então, sobre a supervisão de um adulto, vocês vão colocar quantas colheres de sopa vocês acham que são necessárias para encher um copo com água. Então, aqui vocês vão colocar estimativa. Antes de iniciar, vocês vão pensar, por exemplo, em quantas colheres de água vocês vão precisar para encher um copo com água. É só estimativa. Aqui vocês vão colocar quantas vocês acham que vão dar. Vocês vão colocar aqui no primeiro ponto. No segundo, vocês vão fazer a experiência e vão colocar aqui a resposta de quantas colheres vocês realmente quantas colheres de água vocês precisaram para encher o copo com água, tá bom? Então, só revisando, aqui no primeiro ponto é a estimativa e aqui no segundo ponto é a real. Vocês vão colocar, depois da experiência de encher o copo com as colheres de água, vocês vão colocar quantos realmente vocês precisaram para encher o copo com água, tá bom? Número 1, observe a imagem ao lado. Aqui é esta imagem, não é? Então, aqui, crianças, Maurício vai usar copos com água para encher a jarra. Então, aqui, observe que tem uma jarra e tem um copo, certo? Ele colocou 2 copos com água. Veja até onde ele conseguiu encher. Então, aqui está a jarra e o copo. Então, quantos copos de água ele ainda deve colocar para encher a jarra? Então, crianças, aqui vocês vão colocar 4 copos. Por quê? Porque ele já colocou 2 copos com água. Então, ele vai precisar colocar mais 4 copos para poder encher, tá bom? Quantos copos de água cabem nessa jarra? Ó, no total são 6 copos de água que enche essa jarra, tá bom? Então, aí o copinho, né, ó, o copo é pequeno em comparação com a jarra. Então, se ele colocou 2 copos com água, então, quantos copos de água ele ainda deve colocar para encher a jarra? Então, se ele já colocou 2 e na jarra cabe 6 no total, então ele vai precisar de 4 copos para encher a jarra, tá bom? 2. As vasilhas A, B e C são iguais. Se o líquido que está em A e em B for despejado em C, então a vasilha C ficará. Pinte nela com lápis azul. Então, vocês vão pintar aqui o vasilhame, né? A vasilha C na cor azul, certo? Aqui, olha, tem os desenhos da vasilha A e na vasilha B. Então, aqui, crianças, vocês vão encher aí a vasilha C. Então, vocês vão despejar a vasilha A e a vasilha B. Então, vocês vão pintar aqui a marquinha onde vai ficar quando for despejado A e B, quando for despejado na C, onde vai ficar a marquinha. Então, a marquinha vai ficar aí, ó, lá em cima, tá certo? No terceiro pontilhado, tá bom? Essa aqui é uma atividade oral. Observe as 3 vasilhas de atividade anterior e responda. Letra A. Em qual vasilha a água está ocupando a metade da medida da capacidade? Então, na metade da vasilha é a vasilha B, né? Olha, na vasilha B ela está com a capacidade aí na metade.
Então, vocês vão pintar, vocês vão colocar aqui que é na vasilha B, certo? Questão B, e nas outras duas vasilhas, a mais ou menos do que na metade da medida da capacidade. Então, na vasilha A, está aí a menos do que a metade da capacidade, né? Tá aqui lá embaixo, no primeiro pontilhado, que é a referência que temos para saber aí as quantidades. Então, já na vasilha C, ela está bem mais, né? Olha a capacidade dela, tá lá em cima, no terceiro pontilhado, né? Ó, referência aí, ó, que é os pontilhados, ele está marcando aí que está lá no terceiro pontilhado a capacidade da água. Então, observe que a vasilha C é a mais cheia, né, crianças? Então, aqui é litro, né? O L aí é o símbolo do litro. Então, para medir a capacidade de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido que cabe nesse recipiente, também podemos usar a unidade padronizada de medida, que é o litro, certo? O L aí é o litro. Então, aqui, ó, tem 1 litro de leite, tem 1 litro de água e tem 1 litro de desinfetante, certo? Então, cite para a turma mais 2 produtos que são vendidos em embalagens de 1 litro. Então, crianças, por exemplo, suco, óleo, iogurte, produtos de limpeza, todos esses produtos e muito mais são exemplos que são vendidos em embalagens de 1 litro. Tem refrigerante de 1 litro, né? Então, vocês podem ver aí vários exemplos que são vendidos de 1 litro, tá bom? Então, 2. Paula fez suco para 10 crianças. Cada uma tomou 1 copo. Ela fez mais de 1 litro ou menos de 1 litro de suco. Então, crianças, se ela fez suco para 10 crianças, né? Cada uma tomou 1 copo. Então, ela fez mais de 1 litro ou mais de 1 litro. Então, ela fez mais de 1 litro. Por quê? Porque se ela fez suco para 10 crianças e cada uma tomou 1 copo, então ela fez muito mais de 1 litro, né, de suco para poder dar para todas as crianças. Então, aí, observem que, mais uma vez, vocês estão vendo a unidade de medida, o litro, né? Então, aqui na questão 3, veja a medida da capacidade das garrafas que estão cheias de água e do balde que está vazio. Despejando no balde toda a água das 2 garrafas, quanto faltará de água para ele ficar cheio? Então, vamos olhar aqui as imagens, ó. Aqui na primeira imagem tem 2 litros, na segunda imagem 3 litros, na terceira imagem 9 litros. Então, vou ler novamente a questão para que vocês relembrem aí o que é que a gente vai estudar, para conseguir resolver. Então, veja a medida da capacidade das 2 garrafas que estão cheias de água, né? No caso, aqui, a de 2 litros e a de 3 litros. E do balde que está vazio. Então, o balde está vazio, mas olha a capacidade do balde, 9 litros, né? Então, se a gente juntar 2 litros mais 3, dá 5 litros. Ainda não enche o balde, né? Ainda sobra espaço no balde, né? Então, crianças, aqui, olha, a pergunta. Despejando no balde toda a água das 2 garrafas, quanto faltará de água para ficar cheio? Então, 4 litros de água, né? Então, falta, porque somando 2 mais 3 dá 5. Então, se o balde tem a capacidade de 9 litros, então 9 menos 5 dá 4. Então, falta 4 litros de água para poder encher o balde, né? 4 litros de água para poder encher.
Então, aí saiba mais, para registrar a medida da capacidade de pequenos recipientes, é usado o milímetro, o ml, como unidade padronizada de medida. Então, 1 ml corresponde à medida da capacidade de um recipiente cúbico, com arrestas medindo 1 centímetro. Então, aí tem também uma pesquisa, a medida da capacidade de uma latinha de suco. Vocês vão colocar aqui a quantidade que é uma latinha de suco. E no B, a medida da capacidade de uma embalagem de colírio. Então, crianças, lá nessas duas embalagens, tem a referência da quantidade na frente. Então, no rótulo, vocês podem verificar a quantidade deles, a capacidade de ml. Então, vocês vão lá, se não tiver em casa, só olhar na internet. Vocês colocam assim, a capacidade de uma latinha de suco, lá no Google, e a capacidade da embalagem de um colírio. Aí vocês vão ver a ml e vão anotar aí na pesquisa, tá bom? Caso vocês não tenham em casa essas embalagens. Tá bom, crianças? Então, desejo uma excelente tarde para vocês. Respondam às atividades propostas, né? E amanhã é quinta-feira, está se aproximando mais um fim de semana, passa muito rápido. De repente é segunda e já é sexta e é um ciclo, né, bem rápido que está se formando. Mas, se Deus quiser, a gente vai vencer todas essas etapas, né? Tá bom, crianças? Então, desejo uma excelente tarde. Tchau, tchau!